Eu fiz aqui um balanço sobre o aumento dos impostos do LCI e LCA, o impacto negativo na economia. O aumento dos impostos sobre LCI e LCA podem desestimular os investimentos nesses setores, prejudicando a economia. Perda da competitividade. Aumentar impostos sobre esses investimentos pode torná-los menos atraentes em comparação a outros investimentos similares, reduzindo a competitividade do mercado brasileiro. Desincentivo à poupança. A importância para o setor imobiliário e agropecuário. Por exemplo, a LCI e a LCA são fundamentais para financiar projetos nesses setores. O aumento de imposto pode reduzir a disponibilidade de crédito e impedir o desenvolvimento dessas áreas. E aí, eu vou dar um exemplo muito simples. Apartamento, pelo programa Minha Casa Minha Vida, até uns 4 anos recente, você comprava um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida por 147 mil, financiado com subsídio do governo federal. Hoje, o mesmo apartamento, ele está na faixa de 250 mil, e com uma previsão de aumento passando de 300 mil. Então, umas contas, e aí a gente precisa sim de uma equipe técnica que tenha um conhecimento dos números. Qual a mágica que se fala da inflação tão baixa, que não condiz com a realidade do trabalhador? E aí, quando a gente pensa no trabalhador, sim, naquele que sai de casa para fazer o seu serviço, igual hoje nós tivemos os catadores aqui, que tem um salário muito insignificante, perto da importância do trabalho dele, mas aquele que conseguia comprar a tua casa, onde ele pagava 250, 200 reais na mensalidade da tua casa, hoje gira em torno de R$1.000 até mais, com muita dificuldade, porque a Caixa Econômica Federal, que tinha o papel de financiar esses imóveis, hoje não consegue fazer com tarifa social. Por quê? Aí é uma discussão muito ampla e a gente não está aqui para caçar culpado, mas o governo federal, no histórico que tem fazer, e a gente não tem que ter paixão por político nenhum. Eu sempre digo, eu não tenho político nenhum de estimação. Se eu tiver que criticar o nosso executivo aqui, eu vou criticar. Se tiver que criticar o governo do estado de São Paulo, nós vamos criticar. E nesse caso, o governo federal, e aí a gente conversa com inúmeras pessoas que não têm viés político nenhum. E muitos hoje até estão contrários à política, porque a política do alto escalão está fazendo mal para a população. Às vezes a gente fala dos programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Vai lá no CadÚnico, vê quantas pessoas estão esperando pelo Bolsa Família. Nós temos milhares de pessoas que buscam o cadastro único e só para agendar o serviço, e quem controla o cadastro único é o governo federal, essas pessoas estão em condição de miséria. É miséria que essas pessoas têm. Então, às vezes o discurso de falar, não, nós temos que, sim, taxar as grandes fortunas, mas os grandes fortunas são os financiadores de campanha dos grandes. Os ricos bilionários não patrocinam a minha campanha, não patrocina dos colegas, mas do governo federal patrocina. E às vezes a gente vê os maiores fortunas do Brasil são pessoas que fazem um lobby grande com o governo federal. E aí a gente fica lá, é um toma lá, dá cá. Então a discussão ela é muito mais ampla e a gente tem tantos problemas sérios que às vezes a gente vê tanto o governo federal quanto o governo estadual, diga-se de passagem, que fazem propagandas mirabolantes, apontando que tem tantos benefícios para a população de baixa renda. Aí a gente vê faltando
a alimentação integral. Aí, tanto o governo federal quanto o governo estadual fizeram propaganda das cirurgias eletivas, que tinha um mutirão. Aí eu pergunto, cadê as cirurgias que tanto um quanto o outro fala, que nós temos a cirurgia redução de fila, no caso das cirurgias ortopédicas? Eu estou falando dos dois que fizeram propaganda. E aí, vereador Claudinei da Rocha, a gente vê o número não abaixa. Fazer cirurgia simples, que às vezes não precisa do paciente ficar internado, mas a gente vê. E quando fala da cesta básica das pessoas para se alimentarem, vai lá fazer a compra no supermercado, ver a diferença que deu. Ela é tudo. E aí a gente tem que pensar assim em política, e a gente fica muito amarrado, porque essas discussões são em nível federal, no Senado, e aí quando a gente olha para o Senado, para o Congresso, a gente fica muito decepcionado com a atuação dos parlamentares lá. Porque sabe quem é cobrado na ponta? É o vereador, é o executivo, porque os deputados estão longe lá, e a gente vê o pessoal fazer os vídeos, os TikTok da vida, é bom, mas a realidade de quem está na ponta, que está passando as necessidades, é muito grande. Então a gente precisa sim, o governo federal tem que estar atento, ele tem que levar um puxão de orelha, não é ser esquerda nem ser direita, mas hoje, se fosse eleição hoje, peraí, qual a responsabilidade que os parlamentares têm? O que eles vão entregar para a população? Eles estão deixando muito a desejar.